Sim. Eu queria ser breve. Vejam, Romanos 8, 26 diz assim: do mesmo modo, também o Espírito ajuda a nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ora, isso aqui é um prato cheio para um pastor trinitariano enganar os seus irmãos, porque fica no texto, mas o contexto desmonta tudo. Mas ele não vai para o contexto, ele fica no texto. E o texto sem contexto é o pretexto para enganar, né? Então, eu creio que a irmã Silvana, ela, quando levantou aí, ela levantou com seriedade o questionamento, porque ela ouve, alguém fala, olha, veja aqui fala que tem um espírito que intercede e tal, né? Aí, se a gente desce um pouquinho no texto de Romanos 8, 26, a gente vai para o verso 34, diz assim: quem é o que condena? Cristo Jesus é o que morreu, veja que no mesmo contexto do capítulo, né? Ou antes, o que foi ressuscitado, o que está à mão direita de Deus. Veja que nunca a Bíblia fala em algum ser sentado à mão esquerda do Eterno. Em nenhum lugar da Bíblia. Isso é muito forte. Então diz assim: está à direita de Deus, o qual também intercede por nós. Ele está à direita e também intercede por nós. Ora, isso aqui já esclareceu tudo. Mas aí vamos mais a dois versos, muito rapidamente. Então, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Os irmãos vão anotando esses textos, porque é o estudo da palavra, né? 1 Timóteo 2, 5 diz assim: muito bem, pois só há um Deus. Essa era a fé do apóstolo Paulo. E é a fé de Jesus também, a mesma que a gente deve ter. Há um só Deus e só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Os irmãos percebem? Eu costumo usar a ilustração aqui dos dedos, né, da mão, que há um só Deus e um só mediador que fica no meio e faz essa mediação entre Deus e os homens. E quem é esse mediador? Jesus Cristo, homem. Pronto. Então, a Bíblia, em lugar nenhum, diz que nós temos dois mediadores, como a Igreja Católica, por exemplo, fala em vários. Mas o mundo evangélico, de um modo geral, fala em dois mediadores. Esquece Maria, esquece os santos e etc. Então, eles dizem que entre Deus e os homens, entre nós, existem dois mediadores, que é Jesus Cristo e uma terceira pessoa de uma Santíssima Trindade.
Veja bem, dois mediadores. Isso se choca com tudo que está na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que entre Deus e os homens só há um mediador, Jesus Cristo, homem. Muito bem. Aí, o que que acontece? Você vai lá em 1 João, capítulo 2, verso 1. Confirma a mesma coisa. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos para com o Pai um advogado, Jesus Cristo o justo. Mais uma vez, João, o discípulo amado, ele confirma essa verdade que o apóstolo Paulo falou em 1 Timóteo 2,5. Entre Deus e os homens só tem um paráclito, só tem um advogado, só tem uma pessoa que conforta, uma pessoa que, né, entre Deus e os homens. Não há um outro, como o mundo evangélico fala. Muito bem. Mas como fica aí a questão do Espírito que intercede, né? Rapidamente, vamos a 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, né? Versos 10 a 12. Eu estou terminando já. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 12 a 12. Diz assim: porque Deus nolas revelou. Notem, a nós pelo Espírito. Ó, o Espírito aqui aparecendo. Porque o Espírito tudo esquadrinha, até as coisas profundas de Deus. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? O apóstolo Paulo pergunta aqui, cheio do Espírito de Deus. Aí ele diz: assim também as coisas de Deus, né? As coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ou seja, o seu íntimo, a sua mente, que conhece a intimidade de Deus. Muito bem. Então a gente já está começando aqui as coisas. Ora, esse Espírito que fala aqui não pode ser uma outra pessoa, digamos assim, um Espírito Santo, terceira pessoa de uma suposta Santíssima Trindade, porque a Bíblia não ampara isso desde o Gênesis até o Apocalipse. Aí, para fechar, a gente vai a Mateus capítulo 11, é uma explicação assim meio ampla, mas resumida aqui, Mateus 11, 27, diz assim: todas as coisas me foram entregues, Cristo agora aqui está falando, todas as coisas me foram entregues por meio do meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Pronto. Aí agora a gente fecha, né? Vamos fechar aqui. O Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele é quem conhece o íntimo do Pai. Ele disse: eu e o Pai somos um. João 10:30, né? A gente já viu outras partes aí, o irmão Avelar já falou sobejamente, mostrando essa verdade tão grande, irmão Leonídio, irmão João, né? Eu e o Pai somos um. Então, pai e filho. Como o Filho é cheio do Espírito do Eterno, olha, o discernimento do Eterno, a virtude do Eterno, que Isaías lá, em 700 anos antes de Cristo, Isaías 61, 1 e 2, ele diz: o Espírito do Senhor, Espírito do Senhor está sobre mim. E aí, Jesus, em Lucas, capítulo 4, a partir do verso 15, por ali até 20 e pouco, ele explica: olha, hoje se cumpriu essa escritura aqui, o Espírito do Senhor está sobre mim. Não era uma terceira pessoa, era a virtude do Altíssimo, o poder do Altíssimo, o Espírito Santo de Deus nele. E Jesus vivia cheio do Espírito Santo de Deus. E aí, é por isso que o Espírito de Deus em Cristo podia conhecer toda a profundeza do Eterno. E agora, a mediação, como é que acontece a mediação entre Deus e os homens? Voltando a esse ponto, entre Deus e os homens é um só mediador, Cristo Jesus, homem, o Filho de Deus, agora homem, ele
tomou essa forma humana para sempre, mas nunca deixou de ser filho de Deus. Então, Jesus, cheio do Espírito de Deus, no dia de Pentecostes, nós temos lá em Atos capítulo 2, 32 e 33, dizendo que Deus ressuscitou Jesus e ele assentou-se à direita do Pai, foi cheio do Espírito Santo, porque cumpriu-se a promessa da plenitude do Espírito de Deus nele, e ele pôde dizer para os discípulos: todo o poder me é dado no céu e na terra. Então, Jesus, cheio do Espírito de Deus, agora ele faz essa mediação entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não há uma terceira pessoa de uma Santíssima Trindade, e sim o Ruach HaKodesh, o sopro do Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus, que Deus derrama sobre Cristo e Cristo derrama sobre nós. E é por isso que ele pode dizer: eis que eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus por isso. Amém.